Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Vamos dar sequência aqui ao estudo do Poder Judiciário, falando da sua autonomia. O Poder Judiciário ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele tem sua própria proposta orçamentária, ele tem sua própria ele dispõe sobre sua própria organização. Vamos lá, vamos olhar na tela, como sempre, anotando aqui. O Judiciário tem autonomia e ele tem dois tipos de autonomia. Ele tem autonomia orçamentária e ele tem autonomia administrativa. Para entender a autonomia administrativa, você vai dar uma lida no artigo 96, que diz que compete ao tribunal organizar a sua própria estrutura, dividir seus órgãos, tá? Elaborar seu regimento, realizar o concurso, tá? Aos tribunais superiores, eles têm até iniciativa em projetos de lei. Beleza? Então, esse artigo 96 ele vai falar um pouco da autonomia administrativa. Quanto à autonomia orçamentária, nós vamos ter basicamente o tratamento lá no artigo 99, que diz assim: os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque veja, no orçamento, você sabe, nós temos o Plano Plurianual, que é uma lei que dura 4 anos, e prevê as diretrizes, objetivos e metas das despesas e receitas do Estado durante 4 anos. Aí, anualmente, nós temos a chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, será elaborada anualmente a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E como é que é feita essa LOA? É assim: o chefe do executivo, ele elabora a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária vai para o legislativo. O legislativo vota e aí sim está aprovado o orçamento. Beleza. Só que o chefe do executivo ele não pode se meter no orçamento do judiciário, porque senão era uma forma de interferência de um poder sobre o outro. Então o que é que o chefe do executivo vai fazer? Ele vai elaborar a proposta de gastos do Poder Executivo. Tá? Aí vai chegar lá, ô Poder Judiciário, cadê tua proposta? Aí o Poder Judiciário manda. Aí lá vai o Poder Executivo e encaixa. Ô Poder Legislativo, cadê tua proposta? O Poder Legislativo manda. Aí o chefe do Executivo vai e encaixa. Ô Ministério Público, cadê tua proposta? Aí vai e encaixa. E com isso ele faz a proposta orçamentária, o chamado PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que aí vai ser votado pelo Legislativo. Tá? Então o chefe do Executivo ele elabora o PLOA, mas na verdade ele não mexe nos limites do Legislativo, do Judiciário nem do Ministério Público. Ele faz a proposta dele e só compila as demais, junta as demais e manda para o Legislativo. Então basicamente essa é a autonomia orçamentária, a autonomia da elaboração do orçamento. Mas aí tem outra vertente aqui, tem outra situação que também demonstra a autonomia orçamentária do Poder Judiciário, que é o seguinte: beleza, o Legislativo aprovou, 12 bilhões de reais para o Poder Judiciário. Quem vai manejar esses recursos é o Poder Executivo. Então o Poder Executivo
ele vai pegar esse valor e vai dividir por 12. E a cada mês ele manda para o judiciário o valor correspondente ao mês, o valor de 1/12. É o famosíssimo duodécimo. E tem que mandar até o dia 20. Se não mandar até o dia 20, meu irmão, é uma complicação, viu? Se não mandar até o dia 20, olha só o que é que vai acontecer. Olha só, pode entrar até numa hipótese de intervenção da União sobre os estados. Se os estados, por exemplo, não repassarem as verbas para o seu poder respectivo, para o poder judiciário respectivo, a União pode até intervir. Fechado? Então, também é crime de responsabilidade se o presidente da República não repassar os duodécimos dos demais poderes, porque atenta contra o livre exercício do poder legislativo. Então veja que é pesadíssima essa garantia de autonomia orçamentária do poder judiciário. Fechado? Tranquilo? Tem outras disposições mais detalhadas, mas aí nada que uma leitura boa da Constituição não resolva. Na verdade, você não é um tema menos cobrado em prova, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Aí agora nós vamos começar a falar dos órgãos do Poder Judiciário. Mas antes disso, eu queria fazer um panorama aqui com você, para você entender bem essa organização dos poderes. Veja só, o Estado brasileiro, ele divide suas atribuições em 3 poderes. Ele divide suas atribuições entre o Executivo, que nós já estudamos. Se você não viu, veja lá. O Legislativo, que já estudamos também. Se você não viu, veja lá. E o Judiciário. Aí veja só, para que foi criado o Judiciário? Em regra, ele foi criado para julgar conflitos. Julgar conflitos. Definitivamente. Tanto é julgar conflitos em definitivo. Tanto é que as decisões judiciais, em regra, fazem coisa julgada, né? Que não pode mais mexer. Se eu não posso mais mexer na coisa julgada, é porque aquele conflito foi decidido definitivamente. O Legislativo, ele tem a prerrogativa de edição de leis. Leis em sentido amplo, né? De legislação. E o Executivo tem a função de administrar a máquina pública, os recursos públicos. Fechado? Então veja, cada uma dessas funções é típica de um dos poderes. Quem nasceu para administrar, Executivo. Quem nasceu para fazer leis, Legislativo. Quem nasceu para julgar, Judiciário. Então esse aqui é o rol de funções típicas. Cada poder tem sua respectiva função típica. Mas, quando a gente falou lá de legislativo, a gente falou que o legislativo, falou de uma hipótese em que o legislativo julgava. Quem? O chefe do executivo nos crimes de responsabilidade. E outros agentes públicos que cometam crime de responsabilidade. Então, quer dizer, o legislativo, ele também pode julgar, ele também pode exercer a função jurisdicional. O legislativo também tem coisa para administrar. Por exemplo, o poder legislativo também tem que fazer concurso, também tem que fazer licitação para comprar seus equipamentos. Da mesma coisa, o poder executivo, de vez em quando, vai ter poder de editar normas gerais. Algumas delas até com força de lei, como é o caso das medidas provisórias. O judiciário, ele vai poder editar normas, por exemplo, o regimento interno do STF,
tem algumas passagens dele, tem força de lei. O judiciário também vai administrar, também tem coisa para administrar. Ou seja, embora cada poder tenha sua função típica, esses poderes, esses mesmos poderes, vão poder exercer, às vezes, a função que originalmente era de outro poder. Tá? Sem que isso cause uma interferência de poderes. Mas tem que ter muito cuidado para evitar que um poder interfira indevidamente sobre o outro. Tá? Então, um poder pode controlar o outro. O poder executivo, o chefe do executivo nomeia o presidente do STF, por exemplo, que é do judiciário. O poder legislativo é quem julga as contas do chefe do executivo. A gente viu isso no vídeo referente ao Tribunal de Contas. O judiciário faz o controle judicial, tanto do legislativo como do executivo. Então, um controla o outro e ninguém invade a de ninguém. Fechado? Assim, salvo algumas circunstâncias específicas. Então, essa é a essência da Constituição, lá no seu artigo 2º, que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Beleza? Eles têm suas funções típicas, cada um vai ter que respeitar suas funções, a função típica do outro, mas de vez em quando, atipicamente, excepcionalmente, um pode exercer uma função que era do outro. Fechado? Então, agora sim, vamos estudar os órgãos do Poder Judiciário. Começando aqui com o STF, com a instância suprema, a instância extraordinária, o Supremo Tribunal Federal. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter competências específicas previstas lá na Constituição, no artigo 102, tá? E ele vai ter competências originárias e recursais. E essas recursais podem ser ordinárias ou extraordinárias. Como assim? Competências originárias do STF são causas que já começam lá no STF. Tá? E essas causas estão previstas no artigo 102, inciso 1. As causas recursais ordinárias são aquelas que começam num tribunal superior, em regra, cabendo recurso para o STF. Então, lá no inciso 2 do artigo 102. Já as competências recursais extraordinárias, aí realmente, como o próprio nome diz, é uma situação excepcional. Nas competências recursais extraordinárias, o STF vai pegar uma ação que começou lá de baixo, foi andando, subindo, chegou no STF. E vão estar lá, essas competências, vão estar lá no artigo 102, inciso 3. Tá? Então, olha só, é muito simples de visualizar. Competências ordinárias do STF, a ação já começa direto no próprio STF. Competências recursais ordinárias, começou na instância superior ou na segunda instância e cabe recurso para o STF. Competências recursais extraordinárias, começou lá de baixo, na primeira instância, foi para a segunda, depois foi para a superior, depois chegou até o STF. Fechado? Então, é isso. E quais são essas competências? Eu aconselho você ler bem direitinho aqui esses incisos. Tá? Compete ao STF, competência originária, o controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Se você não viu ainda o vídeo de controle de constitucionalidade, não se preocupe, nós vamos explicar isso lá. Tá? Julgar nos crimes comuns o presidente da República, vice-presidente e deputados. A gente falou disso daí na aula de... se você já viu o vídeo do Poder Legislativo, nós falamos disso quando falamos do foro dos agentes. Então, a ação criminal contra o presidente da República já começa direto no STF. Tá? Enfim, vamos lá. Outro exemplo. O litígio entre Estado estrangeiro, o organismo internacional, e a União, o Estado, o DF e os municípios. Gente, cuidado.
uma briga entre um Estado estrangeiro e um ente federativo brasileiro, qualquer que seja, vai parar no STF. Vai parar não, vai começar no STF. Tá? Uma briga entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e qualquer ente federativo do Brasil começa no STF. Cuidado, cuidado, cuidado com pegadinha. Pegadinha clássica. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União começa no STF. Se o litígio for com estados e municípios, começa no STJ. Não. Todo litígio, toda briga, toda ação judicial entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e um ente público, um ente federativo brasileiro, União, Estados, DF, municípios, começa lá no STF. Beleza? Então, muito cuidado com isso, que isso é uma pegadinha clássica. De olho na tela novamente. Também compete ao STF julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro, a julgar mandado de segurança, por exemplo, habeas corpus e mandado de segurança e habeas data, contra atos do Presidente da República, da Mesa da Câmara dos Deputados do Senado, do Tribunal de Contas da União, do PGR e do próprio STF. E eu vou dizer para você, o que chove de mandado de segurança no STF é mandado de segurança contra o Tribunal de Contas. Tá? Direto. É uma das ações mais comuns. Bom, então, compete ao STF também processar e julgar a reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Se alguém desrespeitar a autoridade do STF ou puxar para si uma competência que era do STF, cabe direto reclamação perante o STF. Na verdade, cabe reclamação para qualquer tribunal, como você estuda lá em processo civil. Fechado? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, os conflitos federativos também são julgados pelo STF. Os conflitos entre a União e os Estados, a União e o DF, ou entre uns e os outros. Tá? Então, conflitos entre dois níveis federativos, União e Estados, ou União e Distrito Federal, quem julga é o STF. Beleza? E olha só para destacar, as ações contra o CNJ. Nós falamos isso, né? Olha só, o STF é quem controla o CNJ. Beleza. Isso são as competências originárias. 102, 1. Competências recursais ordinárias. Recurso ordinário. 102, 2. Basicamente, os remédios constitucionais decididos em única instância pelos tribunais superiores, e só se for negativa a decisão para o particular, para o impetrante, e o crime político. Beleza. E julgar mediante recurso extraordinário, que é aquele recurso que começa lá de baixo e vai subindo. Por exemplo, tem uma ação pelo rito comum, pelo procedimento comum, na Justiça Estadual. Tem recurso para o Tribunal de Justiça. Tem recurso para o STJ, recurso para o STF. Esse é o recurso extraordinário. É a ação que começa lá de baixo e termina chegando ao STF. Quando é que o STF vai julgar recurso extraordinário? Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição, tá? Quando o acórdão ou a decisão for contrária à Constituição, quando o acórdão declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou tratado, olha só, discussões entre lei local em face da Constituição também vale recurso extraordinário. E os conflitos entre lei local e lei federal também vão para o STF. Por quê? Professor, por que se o STF é um tribunal constitucional, por que ele vai julgar um RE numa disputa, numa briga entre lei local contestada em face de lei federal? Numa briga de duas leis, por que vai para o STF? Porque aqui, meu amigo, é um conflito de uma lei local contestada em lei federal. Beleza, é um conflito de lei com lei. Mas é para ver quem é que tem competência para editar a lei. E as regras de competência estão onde? Estão na Constituição. Tá? Então, esse conflito lei local e lei federal, como é uma briga de competências, de repartição de competências, vai bater lá no STF. Fechado?
Bom, então esse é o panorama das competências do STF. Apesar de parecer uma coisa assim impressionante, uma coisa muito importante na vida prática, mas em prova de primeira fase isso aqui está sendo pouco explorado recentemente. Fechado? Então tá aqui o STF. E a composição do STF? Composição você sabe. Todo mundo sabe. Você sabe até de cor quais são os ministros. Né? Então, composição, 11 ministros. Hoje até qualquer pessoa no Brasil sabe a composição. 11 ministros nomeados Perdão. Como é que eu me perdi aqui? Eu estou no 103B. Aqui. Nomeados entre cidadãos brasileiros natos ou naturalizados. Tem que ser nato. Mas, professor, ministro do STF não tem? Tem. Porque ministro do STF, na verdade, o presidente do STF, ele está na linha sucessória do presidente da República. E quem está na linha sucessória do presidente da República tem que ser brasileiro nato. Professor, mas é o presidente do STF, não é o ministro do STF que tem que ser nato, então. Não, porque todo ministro do STF um dia vai virar presidente, porque é uma questão rotativa. Tá? Então, 11 ministros escolhidos entre cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico. Então vamos lá, 11 ministros, critérios: idade, notável saber e idoneidade moral. Não precisa ser formado em direito. Tá? E essa escolha vai ser formada por um ato complexo ou composto, mas aí é uma discussão lá para o direito administrativo. Mas eu, particularmente, acho que é um ato complexo. O presidente da República nomeia, mas essa nomeação precisa ser aprovada pelo Senado Federal. A famosa sabatina, que é o que diz o parágrafo único do artigo 101. Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Beleza? Então tá fechado aqui esse panorama do STF. É simples, mas assim, não cai tanto, cara. É mais informação para você ler mesmo. Tá? Mais questão de você entender a lógica do funcionamento aqui. Então, no mais, só ver a estrutura e as competências já são suficientes para você compreender direitinho. Beleza? Então, falamos aqui do STF, além da autonomia do Poder Judiciário. Seguimos com os demais órgãos do Poder Judiciário no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.